Muito bem, aula de hoje, aula gravada. Vamos falar sobre arqueologia, tá bom? Então, dentro da geografia, a gente estuda o ambiente geográfico do presente e do passado. E para falar da geografia do passado, nós vamos falar um pouquinho de arqueologia. O que é arqueologia? A arqueologia é o estudo do resto, do passado perdido, materiais do passado. Então, a arqueologia, ela fala do passado que é encontrado mesmo, né? Encontrado no chão, ah, nos fósseis. Então, a arqueologia ela é limitada à realidade do que é encontrado. Tá entendendo? Não é história escrita, história transmitida de geração para geração, não. A arqueologia é aquilo que historicamente eu consigo cavar e encontrar. Ou uma ruína, que não precisa ser cavada, mas você está andando numa floresta, você encontra aquela ruína, aquele castelo. Então, a arqueologia busca isso. É um monumento ótimo, um monumento clássico. A arqueologia vai estudar isso. São restos de fogueiras feitas pelos índios, pelas tribos em algum lugar. Olha, encontramos o resto de uma fogueira. Quantos anos tem essa fogueira? 1.000, 2.000, 3.000 anos. Pronto, 10.000 anos. Esse é o trabalho da arqueologia. Encontrar ah, encontrar utensílios domésticos antigos, identificar as cidades, como é que eram as cidades antigamente, como é que chegava água aqui, ou não chegava água, então como é que eles faziam para tomar banho, para beber. Isso é o estudo da arqueologia. Bom, onde o arqueólogo consegue descobrir traços de humanos antigos, ele vai focar o tempo ali. Só de humanos, não. Tem arqueólogo, lógico, vai pensar nos fósseis, nos animais antigos. Mas para nós vai ser muito importante esse arqueólogo que está estudando principalmente a região da Terra Santa, a região da Palestina, de Canaã, e ele vai tentar descobrir como é que viviam as pessoas ali na região. Então, é uma ciência, é um estudo do quê? Do passado não visto. A gente não viu o passado, a gente não estava lá para absorver o passado. Então alguém foi lá e encontrou um fiozinho lá do passado. Eu acho que esse fiozinho, tá certo? Isso aqui devia ser usado para se conectar em algum aparelho que as pessoas usavam para cortar o cabelo. Opa, será que esse fiozinho era um aparelho de cortar o cabelo? Ou seria para fazer a barba? Ou será que era um fiozinho que usava para pôr no celular? A arqueologia, como ela busca a compreensão do passado com base nesses artefatos, ela é uma ciência social, né, considerada social, para a descoberta do relacionamento da sociedade sujeita a erros. Então ela está sempre dependendo de uma nova descoberta que ateste que a descoberta antiga estava certa. E ela não trabalha sozinha. A arqueologia ela precisa de outras ciências para ajudá-la a se explicar. Tá? Então é isso. Ela se relaciona com o passado, com as coisas perdidas, tá bom? Para nos ajudar a entender a história do ser humano, do mundo. E ela depende de ah, outras ciências. A arqueologia vamos colocar assim, a arqueologia tem a função, tem o trabalho de nos ajudar a resgatar a história. Conseguir fazer o ser humano de hoje observar o passado. E preservar, assim, a história, a cultura do que aconteceu. Para que alguém quer. Por que alguém estuda o passado?
para preservação da vida, preservação da história da vida, né? Mas também para ajudar a reconstruir o momento de agora, para a gente se entender em algumas coisas. A arqueologia ela vai ajudar você a reconstruir a vida antiga. Olha como é que os egípcios viviam, como é que os primeiros judeus viviam. Olha, eles viviam assim, 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 assim. Compreendendo tudo isso, você vai conseguir ver o trajeto de vida dos seres humanos e vai ajudar você a entender como nós chegamos aonde nós chegamos. Tem um arqueólogo, né, que diz assim, Stuart Piggott, acho que é assim que diz o nome dele, Stuart Piggott. Ele diz que a arqueologia é a ciência do lixo. Faz sentido, né? A arqueologia é a ciência do lixo, a ciência que estuda o que está jogado, perdido. Foi abandonado por alguém. Seja uma cidade inteira, foi abandonada por alguém. A arqueologia, que é a ciência do lixo, vai lá estudar esse lixo e vai tentar descobrir que o que levou aquilo a estar ali, jogado ali, qual é a razão de tudo isso. Tá? A arqueologia, então, vamos lá, ela é associada, por exemplo, à história como ciência. É uma ferramenta ou é uma parceira da história. Ela auxilia a história. Trabalha para a história. A arqueologia trabalha, ela é uma serva da história. Ela ajuda o estudioso da história antiga a ter mais informações para ele construir a história. O arqueólogo não necessariamente ele está juntando as pecinhas de tudo, mas ele encontra pecinhas e entrega para o outro que está montando quebra-cabeça. Porque uma pessoa pode se sentar num sítio arqueológico e ficar ali 10, 15, 20 anos. Numa época da história, né? Está estudando lá destroços do ano 1000, do ano 100 depois de Cristo, do ano 300 antes de Cristo. Ele fica ali, ó, anos estudando aquela fase da história. E o historiador está estudando todas as fases da história, pegando tudo que os arqueólogos estudaram e juntando para formar toda a linha da história. Especialmente nos séculos XIX e XX, muita descoberta arqueológica aconteceu. E por que nós, como dentro dos seminários teológicos, treinamento de missiologia, porque nós estudamos ou pensamos na arqueologia? Porque muita coisa que foi descoberta nesse período de século XIX, século XX, da arqueologia, ela trouxe luz para a Bíblia. A Bíblia já é luz, né? Mas ela explicou muito da história bíblica, do Antigo e do Novo Testamento. Então, a arqueologia nos ajudou e nos ajuda muito na compreensão do nosso livro sagrado. A Escritura, a Bíblia, ela é seletiva. O Espírito Santo, Deus, ele selecionou o que ele queria falar. Ele selecionou os pensamentos, os povos, o que ele queria explicar para nós. Foi seletivo, tá bom? E aí, alguns espaços que estão vazios, que não foram explicados, vão ser preenchidos com pesquisa. E uma das pesquisas é a pesquisa arqueológica. Tá? A gente vai comparar o que está sendo escrito, o que foi revelado pelo Espírito, que tem o intento de explicar para nós e de trazer para nós conhecimento bíblico para a alma, para as emoções, tudo isso, para a nossa santidade, para a nossa pureza. A gente vai completar esse ensino espiritual, uma compreensão geral de tudo. E a arqueologia vai ser ferramenta para você, ferramenta para mim. Tá? Então, eventos históricos que aconteceram próximos do povo da Bíblia, próximos do Cristo, eles vão nos ajudar a preencher algumas coisas, né? Nós vamos entender
valor das moedas citadas, valor do quanto custava para fazer uma festa de casamento, tudo isso a arqueologia vai mostrar para nós, tá bom? Então, pouco a pouco, nesse período do século XIX, século XX, pouco a pouco, a arqueologia ajudou a gente, uma expressão, né, que é usada, ajudou a gente a desenterrar a Bíblia, ajudou a gente a descobrir coisas que nos eram ocultas só através do texto. Junto com isso, né, outras ciências que estão trabalhando com a arqueologia, ou trabalharam antes da arqueologia e forçaram a arqueologia a fazer pesquisas como sociologia, antropologia, vão ajudando a gente a desenvolver métodos para entender melhor a Bíblia, entender melhor a história do povo de Deus. A arqueologia nas terras bíblicas, nessa época do século XIX, século XX, ela foi obrigada a caminhar, tá bom? Obrigada a caminhar. E sua grande limitação era a própria Bíblia. Ou seja, os arqueólogos, no começo, a priori, eles estavam tentando fazer pesquisas vinculadas à história bíblica, procurando sítios arqueológicos. Muitos deles procuravam, eu vou estudar essa área porque eu quero entender melhor essa história, ou aquela história. Eles eram muito induzidos, e era uma coisa boa, né? Eles tinham o desejo de vou procurar por Moisés, vou procurar por Davi, vou procurar por Saul. E os resultados, embora eles eram resultados imparciais, resultados honestos, eles, como eu posso dizer, eles ficavam um pouco amarrados, eles não se desenvolviam mais. Então, de repente, eles perceberam, a gente não pode partir da Bíblia para procurar como arqueólogos, a gente tem que ser arqueólogo por ser arqueólogo. O que a gente descobrir, a gente descobriu. Então vai se criar, a arqueologia bíblica vai criar um novo pensamento, uma nova maneira de atuar. Essa nova maneira de fazer arqueologia nas terras bíblicas vai permitir a gente descobrir coisas novas. Vamos simplesmente ser arqueólogos e procurar. E aí muito daquilo que se atribuía a ser falso, fraudulento, até mentiroso relacionado à Bíblia, vai se apresentando como verdadeiro. Quando eles começam a estudar a Bíblia, estudar a arqueologia aleatoriamente ali na região, então eles vão descobrindo coisas que vão simplesmente confirmar aquilo que eles já queriam confirmar. Então vão se encontrando relatos sobre Davi, sobre Nabucodonosor, coisas que os cientistas dizem, isso é lenda bíblica, lenda. Mas eles começam a pesquisar aleatoriamente. Opa, Davi aqui, encontramos um artefato que prova a vida de Davi, prova a existência de Nabucodonosor. A arqueologia bíblica, ela tem toda a beleza da ciência comum, da arqueologia comum, que vai simplesmente buscar entender o tempo passado, mas ela acrescenta a beleza de fortalecer a nossa fé. Então, isso é a beleza dessa arqueologia específica, arqueologia bíblica. Quando se trata da exegese do texto bíblico, e uma exegese histórico-crítica, uma exegese que vai buscar não só a letra, mas o contexto geral da história, a arqueologia ela tem um papel crucial, essencial para nos ajudar a entender a Bíblia. Porque quando o texto bíblico fala, por exemplo, de uma cidade, fala de uma aldeia, e eu tenho 2 folhas na Bíblia falando sobre essa cidade, sobre essa aldeia, como entender um pouco mais? Como entender o que o profeta está fazendo ali, ou por que o profeta está ali, ou por que
a profecia chegou até esse povo. A arqueologia vai ajudar, tá? Porque, mais uma vez, a Bíblia não estava preocupada, o Espírito Santo não estava preocupado com algumas coisas, tá bom? Estava preocupado em que a palavra alcançasse o coração de quem estava ali naquele momento e o nosso coração. Ótimo. E hoje, nós podemos compreender um pouco mais do que o Espírito queria falar naquele momento através da arqueologia. Porque, lendo as folhas, você não entende perfeitamente qual era a economia daquela cidade. Você não sabe. A arqueologia vai te ajudar a entender qual era a economia daquela cidade. Quanto tempo durava uma festa? Jesus foi para uma festa de casamento. Quanto tempo durava uma festa de casamento? Quantas horas? Quantos dias? Como é que a noiva estava vestida? Por que o vinho era importante? Quem vai explicar isso para você? Arqueologia. Como eram as crenças, mesmo do judeu naquela época, aquilo que não está escrito na Bíblia. Como eram? Quem vai poder me ajudar a entender como eram? Quem? A arqueologia. A arqueologia vai trazer toda essa ferramenta para você. Uma ciência extremamente importante, bom? Extremamente importante. Até para compreender as rotas geográficas, tudo é arqueologia. Então a gente vai se reportar em muita coisa, muitos livros que você vai ler, muita pesquisa que você faz em comentário bíblico, passou pela pesquisa de um arqueólogo bíblico. Bom, passou por isso. Então não é suficiente ler a Bíblia se a gente quer apreciar alguns detalhes, alguns significados da narrativa, da história. Você quer entender um pouco mais? Sim, eu quero. Então você vai, de uma forma ou de outra, se não diretamente, se você não for lá pesquisar nos contextos arqueológicos, você vai ver autores que você diz, nossa, que lindo que essa pessoa escreveu. Essa pessoa está se alimentando de arqueologia bíblica, que traz um novo significado para as narrativas, para a história dos homens da Bíblia. Vamos pensar em Abraão, tá bom? Abraão se movimentou lá de Ur dos Caldeus. Mas como é que era Ur dos Caldeus? Como é que era o contexto de Ur dos Caldeus? Os deuses que eles adoravam em Ur dos Caldeus. Como é que eu sei tudo isso? Arqueologia. Tudo isso é pesquisa não bíblica, vamos dizer assim. Não é essas informações não são informações bíblicas literalmente. As pesquisas arqueológicas são pesquisas não bíblicas, não inspiradas, mas nos ajudam a entender o que é inspirado. Se você quer entender claramente a Bíblia, você vai valorizar a arqueologia. Bom, lamentavelmente, existem algumas fraquezas na arqueologia, e em especial na arqueologia bíblica. Existem algumas regiões, existem algumas aldeias, algumas áreas que a gente não consegue ainda, não conseguiu ainda muita informação. Não tem muitos rastros. E há fases da história que a gente não consegue achar mesmo os rastros do cotidiano. Como é que era o cara às 6 da manhã, 7 da manhã? Você não vai saber, né? Existem algumas fraquezas na arqueologia, tá bom? Porque existem coisas que são apagadas rapidamente com o tempo. Mesmo hoje, do dia para a noite, se o mundo parasse de existir, os seres humanos fossem eliminados do planeta, algumas coisas a gente não ia saber nunca. E não estão registrados sobre o dia a dia do ser humano. A gente não ia saber. Qualquer um que viesse investigar não ia descobrir. Olha que hoje com a internet, né, com os TikToks, e aí talvez tenha. Já estamos chegando a 99% da vivência do ser humano registrada no YouTube. Mas naquele tempo não. Então existem algumas deficiências, não é falha, deficiência ou ausências que mesmo a arqueologia não consegue nos trazer. Bom,
Então, é fácil você entender como é que eles construíam uma casa. Você encontra um castelo, você encontra, escava uma casa de uma pessoa. Olha, as casas tinham uma, duas portas, né? Os banheiros eram para lá de fora. Então, aquilo que está vinculado a grandes construções é mais fácil. Os detalhes da vida são mais complicados, tá certo? Então, você tem uma noção da estrutura de uma cidade através da muralha da cidade, dos portões da cidade, dos monumentos públicos da cidade. Então, você entra numa cidade antiga, a arqueologia vai encontrar lá uma estátua com o nome do cara. Bom, eu sei quem é esse cara, né? Aí é mais fácil eu vasculhar. Qual é a importância? Por que, que essa pessoa tem uma estátua aqui no meio da cidade? Ah, tem um que tem uma estátua de pedra, um tem estátua de prata, outro tem uma estátua de ouro. Opa, qual o valor? Eles entendiam que o ouro era mais precioso? Entendiam. Ah, então esse cara devia ser mais importante. Coisas grandes são mais simples da arqueologia explicar. Bom, explicar. Você encontra um túnel. Aí você descobre, esse túnel aqui era para transportar água. Ou você encontra outro túnel, né? Esse túnel era para transportar esgoto. Tudo bem. Você encontra dentro da cidade uma igreja, um templo. Mais fácil você entender, isso aqui eles adoravam, assim que eles adoravam. Nos desenhos dentro do templo, eles adoravam de manhã, de tarde, de noite, tem um sol, tem uma lua. Algumas coisas são simples, outras coisas não são tão simples. Então, isso são fraquezas arqueológicas, tá? Fraquezas. É uma ciência que não consegue explicar tudo, tudo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, mesmo com essas lacunas, mesmo com estas fraquezas, a arqueologia ela é uma grande ferramenta para o estudo bíblico, tá bom? A Bíblia traz a realidade espiritual, traz a realidade da voz de Deus para nós, tá bom? A, a Bíblia mostra a ação, a mão de Deus operando na vida do ser humano e, e a arqueologia só completa ou ela auxilia a gente a entender essa ação de Deus e a mão de Deus. A Bíblia ela tem muito mais força, mais impacto do que a arqueologia. Tá? Muito mais para nós. A arqueologia é só um detalhe. E nisso, a arqueologia tem outra fraqueza. Por quê? Porque a maioria dos arqueólogos, enquanto cientistas e arqueólogos, eles vão observando, eles vão lendo, eles vão pesquisando, e a maioria deles vai questionar, quando eles pegam a Bíblia na mão, dizem, opa, eu questiono. O que você questiona, arqueólogo? Eu questiono essa história de milagres. Essa é uma outra fraqueza da arqueologia como ciência. Tem muita gente estudando arqueologia para questionar o milagre. O milagre é algo sobrenatural. Então vai ser muito difícil a arqueologia conseguir comprová-lo. Muito difícil, né? E aí é mais fácil para o arqueólogo questionar. Isso é uma fraqueza da ciência da arqueologia. Bom, é impossível arqueologicamente você comprovar os milagres, todos os milagres. Talvez um ou outro vai ter um fator arqueológico que nos conduza, mas provar é difícil. Muitas das afirmações teológicas da Bíblia, elas não possibilitam, elas não possibilitam uma investigação. Como é que você vai investigar o mar se abrindo? Você pode, né, encontrar outros documentos que pessoas escreveram e tal, você pode chegar a isso e encontrar, mas não vai ter uma filmagem do mar abrindo, entendeu? Então, a arqueologia vai se deparar com isso e ela vai questionar, tá bom? Ah, outras coisas não cabem na arqueologia. Por exemplo, Tiago diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Não tem nada que a arqueologia possa fazer para nos
ajudar a entender isso. Aconteceu dentro do Abraão, uma ação sobrenatural. Então, quando nós tivermos dúvidas entre o que é mais forte, ah, a gente sempre vai optar pela Bíblia. A Bíblia é mais forte do que qualquer fator arqueológico. Tá? Mas, sempre que a arqueologia puder ser usada para confirmar a Bíblia, isso vai ser importante para nós. Então, pode ser que alguém se sinta como se tivesse sido enganado durante toda a sua vida. Uma vez que durante os últimos 100 anos a interpretação bíblica ensinava uma coisa, de repente a gente começa a mudar, né? Por exemplo, havia assim, muitas falas a respeito da mulher na Bíblia, dizendo que a mulher, no Antigo Testamento, ela era maltratada, e de repente a gente vai começar a olhar, a arqueologia vai mostrar, não. Não é bem assim. A mulher nessa região não é assim, maltratada dessa maneira que as pessoas falam. Aí a gente começa a olhar para a Bíblia, sendo confrontada pela arqueologia, e a gente percebe, realmente, a Bíblia também não estava dizendo isso, não. Acho que isso era uma interpretação forçosa ou forçada de alguns teólogos. A Bíblia não afirma isso. Então, a arqueologia nos força, às vezes, a ler a Bíblia com profundidade e chegar à verdade do que era. Ótimo, nos ajudou, nos abriu os olhos e a gente procura e encontra a verdade através da arqueologia. Melhor sempre é quando a arqueologia ela vem simplesmente comprovar, né? Ser comprobatória ao que está escrito. Tá bom? Então existe um papiro chamado papiro Ipuer, I-P-W-E-R. Foi descoberto em Saqqara, tá? Tendo pertencido a um colecionador que o vendeu juntamente com os restos de antiguidades ao Museu de Leiden, nos Países Baixos, em 1828. O papiro mede 378 centímetros de comprimento e tem 18 centímetros de altura. Então não é tão grande assim, né? Não é nem uma régua de 30 centímetros. Ambos os lados estão escritos, ou seja, o papiro, certo? O papiro está escrito por dentro e por fora, tá? Consistindo em 17 páginas. Algumas completas, escritas de cima e embaixo, outras não. Não tem um consenso geral entre os estudiosos acerca da relação do papiro com a Bíblia. Mas o que se destaca é que existem várias coincidências entre os relatos bíblicos desse papiro e do Êxodo. Sobre o que exatamente? Sobre as pragas no Egito. Olha que interessante. Então vamos lá, a gente está falando sobre arqueologia, como a arqueologia pode ajudar, complicar e tal, e que é muito bom quando a arqueologia encontra um documento, ela encontra um artefato que comprova, né? E comprova o que está escrito. Muito, muito bom. E aí encontraram um papiro. Esse papiro traz algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha no que ele traz. A tradução do papiro diz o seguinte: os estrangeiros, não fala aqui, hein? A gente imagina os hebreus. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. Olha só, estrangeiros que cresceram e estão por toda parte. Isso é Bíblia, Bíblia, Bíblia. O Nilo se tornou em sangue. O papiro fala isso. O Nilo se tornou em sangue. As casas, as plantações estão em chamas. A casa real perdeu, morreu seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando donos de tudo, estão pegando tudo para si. Olha só, não é coincidência. A força que tem o relato desse papiro. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente, uma morte
dos primogênitos. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O ouro está no pescoço dos escravos. Lembra quando o povo vai embora? Eles recebem lá os tesouros dos egípcios. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. E a ideia era que, quando Israel saísse, Israel ia sair para adorar o Deus Todo-Poderoso. Esse papiro, esse papiro é um papiro que nos ajuda a comprovar o que está escrito. É um documento, aparentemente um documento egípcio, relatando a figura de alguns estrangeiros que moravam no Egito, que estão indo embora, e no meio disso o rio Nilo está se tornando em sangue, uma série de destruições estão acontecendo. Pronto. Isso é algo que é muito bom na arqueologia. Na arqueologia bíblica, ela comprova o que está escrito. Qual o valor em especial desse artefato para nós, cristãos? Qual o valor de um papiro desse para pregação bíblica, por exemplo? Qual o valor de um papiro desse para um debate evangélico? Pensa aí. Se eu estivesse na sala, eu sei que estava fervendo já, você já estava falando pá, 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 pá. Qual que é o valor? Qual a importância disso? Tá bom? Grandiosa, né? Grandiosa. Entre 1830 e 1919, descobriram dois prismas. O prisma de Taylor,